Desde que despertaram ainda antes do Sol e da Lua, os Elfos foram talvez os personagens mais icônicos de todo o universo de Tolkien. Mas quem foram os Elfos mais poderosos da Primeira Era? Quais foram os maiores guerreiros do auge do povo élfico? Se você é um fã de Tolkien que quer saber mais sobre esses povos tão magníficos, fique até o final, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre os mais poderosos, belos e sábios de todos os seres e classificar do menor ao maior os seus mais corajosos guerreiros. 10. Beleg Arco Forte. O número 10 e o mais baixo da nossa lista é um elfo Sindar, que tem incríveis capacidades com arco e flecha. E não, nós não estamos falando de Legolas, mas sim de Beleg Arco Forte, um dos maiores capitães de todo o reino de Doriath. Beleg treinou e foi responsável por auxiliar Túrin, que seria mais tarde renomado por matar Glaurung, o pai dos dragões. Beleg era o maior caçador e arqueiro de todo o seu povo, e por isso mereceu seu lugar na nossa lista. 9. Galdor. Galdor era o capitão da Casa da Árvore de Gondolin, e era conhecido como o elfo mais corajoso da cidade, à exceção do rei Turgon. Isso pode não parecer tão impressionante assim à primeira vista, mas quando essa cidade envolve elfos como Ecthelion e Glorfindel, com certeza devemos considerar este elfo como um dos melhores dos melhores. Galdor foi um dos poucos elfos de Gondolin que sobreviveu, estando presente em praticamente todos os grandes eventos da queda de Gondolin. 8. Maedhros. Maedhros é um dos mais famosos filhos de Fëanor. Na verdade, o seu primogênito. Ele planejou inúmeras batalhas contra Morgoth. Conseguiu até mesmo fazer alianças com anões e com certeza foi uma das maiores dores de cabeça que Morgoth já teve. Maedhros era um dos mais temíveis dentre os filhos de Fëanor, mesmo sendo uma neta, e provavelmente era o mais sábio dentre eles. Na verdade, a história de Maedhros é uma das mais trágicas de toda a Terra-média. 7. Glorfindel. Eu sei que pode parecer estranho colocar Glorfindel aqui logo depois de ter dito que Galdor era conhecido por ser o mais corajoso da cidade, mas honestamente, nós não sabemos quase nada sobre Galdor, ao passo que a luta de Glorfindel contra o Balrog é uma das mais conhecidas e provavelmente a mais épica de toda a queda de Gondolin. Então eu realmente acho que podemos colocá-lo aqui. Glorfindel é responsável por milhares de feitos importantes. Ele salvou o povo de Gondolin, o que garantiu a existência de Eärendil e Elrond. Ele salvou Frodo e ele foi provavelmente o único elfo a se reencarnar e depois voltar para a Terra-média. Mas isso foi já na Terceira Era, na qual o poder dele era tão grande que botava medo até mesmo nos Nazgûl. 6. Ecthelion. Ecthelion também era um capitão de Gondolin, e na verdade foi realmente difícil escolher entre ele e Glorfindel. Acabei optando por Ecthelion porque esse cara sozinho, sem as duas mãos e todo machucado, conseguiu derrotar com a cabeça, literalmente, o Senhor dos Balrogs, que já tinha matado grandes senhores dos Noldor, como Fingon, por exemplo. Ainda assim, é um assunto que poderia ser muito extensamente debatido. Afinal, esses dois elfos são realmente impressionantes. Já estamos chegando na metade da nossa lista. A partir de agora, vamos falar dos 5 elfos mais poderosos da Primeira Era. Então, se você, depois de toda essa nossa jornada, ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazê-lo agora. E não se esqueça de apertar o sininho das notificações para ficar a par das novidades. E de, é claro, curtir esse vídeo. Para o número 5 da nossa lista, nós temos o grande rei dos Noldor, Fingon. Fingon era o filho de Fingolfin e um dos elfos mais valentes que já existiram. Ele era tão corajoso que sozinho e sem falar com ninguém, ele literalmente invadiu Angband, que para quem não sabe era a fortaleza de Morgoth, apenas para salvar o seu amigo Maedhros. 4. Turgon. Turgon era ao lado de Fingon
um dos elfos mais prudentes, sábios e determinados dentre os elfos. Foi ele o responsável pela construção da cidade de Gondolin, e foi o seu rei. Com a morte de Fingon, Turgon se tornou a maior ameaça para Morgoth, e o Alto Rei dos Noldor por direito. Turgon foi um dos líderes mais valentes dos elfos, e por isso coloquei-o aqui, embora seja verdade que no final da vida ele se deixou enganar pelas mentiras de Maeglin e acabou caindo por causa do amor e do orgulho que tinha da sua própria obra. E com isso, enfim chegamos ao top 3. E em terceiro lugar está Finrod, o irmão de Galadriel. Finrod era filho de Finarfin. Ele foi rei de Nargothrond e um dos reis mais importantes de toda a história élfica, além de ser, com razão, chamado de o rei mais amado. Esse cara fez amizade, na verdade ele descobriu os homens, fez amizade com os anões e, além disso, teve uma importante participação na história de Beren e Lúthien. Mas ser amigável não significa ser poderoso. E Finrod não está aqui apenas pelas suas habilidades nem relações. Ele era um dos elfos mais poderosos com a magia, a ponto de lutar de igual para igual com um Maia, Sauron, um grande Maia, a propósito. Sauron, no fim, levou a melhor, mas apenas o fato de Finrod ter conseguido lutar contra ele já demonstra o seu grande poder. Finrod sacrificou a sua vida para salvar a de Beren, nos calabouços de Sauron. Mas se admiramos Galadriel, com certeza deveríamos procurar saber mais sobre Finrod. Além de poderoso, ele era muito sábio. Como podemos ver naquele texto que eu recomendo muito e que, entretanto, Tolkien nunca terminou, que é a conversa entre ele e Andret, uma mulher mortal. Mas por mais sábio e poderoso que fosse Finrod, ele não chega nem perto desses dois que vamos conhecer agora. E é claro que para o segundo lugar não poderia ser outro senão o elfo que desafiou o próprio Morgoth, o mais firme, valente e perseverante filho de Finwë, Fingolfin, Alto Rei dos Noldor. Fingolfin é tão incrível, especialmente nessa sua luta final, que sinceramente queria colocá-lo em primeiro lugar. E só não fiz isso porque o Silmarillion deixa explícito quem é o elfo mais poderoso dentre os Noldor. Esse elfo foi lá duelar com Morgoth, um Vala. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro era louco bastante para fazer isso. E nenhum outro era tão forte para botar medo em Morgoth, ou resistir tanto tempo contra ele. Mas agora chegamos ao número 1. E é claro que esse elfo não poderia ser outro senão aquele que o próprio Tolkien coloca como o mais poderoso dentre os filhos de Ilúvatar, o criador das próprias Silmarils. Fëanor, filho de Finwë, o Espírito de Fogo. Se você é um fã de Tolkien, você com certeza já ouviu falar de Fëanor. Além de inventar as Silmarils, que acabaram regendo o destino dos elfos e dos homens por mais de uma era, ele era tão poderoso com as palavras que conseguiu convencer a maioria dos Noldor a abandonar os Valar e seguir para a Terra-média. E seu juramento terrível acabou por condenar milhares de elfos. Mas por boas ou más que suas ações fossem, Fëanor era um guerreiro altivo e poderoso, enlouquecido e imparável na sua dor e na sua ira. Ele tinha talentos tão indiscutíveis que espantaram até mesmo os Valar. E os elfos dizem que quando ele abandonou Aman, o próprio Manwë chorou, porque via que ele era o elfo mais poderoso que jamais viria a existir. E como Fëanor encerrou a bem-aventurança de Aman, aqui ele também encerra a nossa lista. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se quiser saber mais sobre os elfos, não deixe de deixar aqui nos comentários e se inscrever para ficar sabendo muito mais sobre Tolkien. Mais uma vez, muito obrigada por assistir e aguardo você no próximo vídeo. Namarie!